Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Espero que você tenha tido uma ótima semana. E hoje, quinta-feira, já sabe, né? Pega o seu café, se acomoda aí na sua poltrona, pega aquele seu biscoito preferido, que a gente vai acrescentar mais um título na nossa estante virtual. E hoje, confesso que tá especial, hein? Então, bora pro vídeo. Então, o livro que eu escolhi hoje pra gente falar é o livro inaugural, a primeira história de um dos personagens que eu mais gosto em toda a literatura do mundo. É um personagem que é tão marcante que ele superou a fama do seu autor. Muitas pessoas ouvem falar o nome do personagem e muitas não sabem quem escreveu, imaginou esse personagem. É um personagem que já foi muito adaptado para cinema, séries. Teve alguns autores, né, que depois da morte do autor original desse personagem, deu continuidade em algumas histórias desse personagem. E eu estou falando do maravilhoso, tudo de bom, melhor personagem, não, melhor não, tem outros tão bons quanto, mas ele é muito, muito, muito bom, que é o Sherlock Holmes. Hoje eu vou falar do primeiro conto que o personagem é apresentado ao público, que é um estudo em vermelho. Mas, por curiosidade, eu vou falar um pouquinho sobre o autor e a série, né, dos livros e dos contos e das histórias do Sherlock Holmes. Começando pelo autor. O autor, né, dos livros de Sherlock Holmes é o Arthur Conan Doyle. Ou melhor, Sir Arthur Conan Doyle. Sim, ele foi nomeado cavaleiro. Ele é um autor, né, inglês. Ele não tem só o Sherlock Holmes como obra, não. Ele tem vários outros livros falando sobre outras coisas, sobre história, sobre algumas questões espirituais. Enfim, mas a obra dele, né, os livros que marcaram, foi justamente o Sherlock Holmes. O Arthur Conan Doyle, ele era médico, e ele serviu numa importante batalha como cirurgião. E foi justamente ao retornar dessa batalha que ele ganhou lá o título de cavaleiro. Uma curiosidade é que, lendo Um Estudo Vermelho, que é justamente o livro, como eu falei, que apresenta os personagens, inclusive o Sherlock Holmes e o Dr. Watson, existem bastante coincidências ali entre a vida, né, do Conan Doyle e a vida do personagem Dr. Watson, que é justamente quem conta a história do Sherlock Holmes. Os livros são todos pautados em anotações do próprio Dr. Watson, que presenciava e escrevia, né, as aventuras do Sherlock Holmes. Sobre a obra do Sherlock Holmes. No início, ele era publicado em forma de folhetim. Então, o que aconteceu? Existem 4 contos, que são histórias um pouco mais longas, inclusive Um Estudo em Vermelho é um deles. Um Estudo em Vermelho, O Signo dos Quatro, O Cão dos Baskerville e O Vale do Medo. São 4 histórias um pouco mais alongadas e diversas histórias pequenas que foram publicadas e fizeram algumas coletâneas, que tem As Aventuras de Sherlock Holmes, As Memórias de Sherlock Holmes e alguns outros livros nessa pegada que não é só uma história, são várias contidas numa coletânea, né? Inclusive, a tão famosa Irene Adler, ela é de uma dessas histórias pequenas, né? Se eu não me engano, ela se faz presente numa história em As Aventuras de Sherlock Holmes, mas eu vou conferir depois. Mas a gente vai chegar a falar sobre As Aventuras de Sherlock Holmes aqui também, não se preocupe. Então, como eu falei, o personagem, ele engoliu, né, o autor em questão de fama, né, e popularidade. Só que o Conan Doyle, depois de escrever as histórias lá iniciais do Sherlock Holmes, ele
estava querendo mais tempo para poder se dedicar a outras histórias, outras escritas que ele queria fazer. Ele gostava muito de fazer questões de história, livros, né, históricos, de acontecimentos históricos. Então, ele decidiu simplesmente matar o Sherlock Holmes naquela cena que muitas vezes foi reproduzida no cinema, que o Sherlock Holmes e o Moriarty, eles caem em umas cataratas e os dois morrem juntos. E isso causou uma péssima impressão na época, porque foi bem no início, foi antes dele publicar O Cão dos Baskerville, porque teve um hiato e ele voltou justamente com O Cão dos Baskerville. Então as pessoas, quando ele decidiu fazer essa última história e matou o personagem, as pessoas ficaram muito chateadas, mandaram cartas, falaram com ele, criticando, falando como você mata Sherlock Holmes? Não pode fazer isso. E aí ele passou um tempo sem escrever, né? E depois ele se viu obrigado a voltar a escrever histórias do Sherlock Holmes para a nossa alegria. Sobre Um Estudo em Vermelho. Como eu falei, é o primeiro livro, né, a primeira história. Se você nunca leu Sherlock Holmes e tem curiosidade de ler, ou então se você quer uma primeira leitura que fale sobre detetive, você gosta desse tema, que é um livro com linguagem fácil, tranquila, Um Estudo Vermelho é uma boa pedida. A linguagem é de tradução, né, mas é uma linguagem tranquila. Tem uma palavrinha ou outra, assim, referindo a coisas antigas, né, coisas antigas, que hoje em dia a gente talvez cause um certo estranhamento, mas nada que você não consiga entender o que quer dizer o texto. Super indico para você que quer, qual é a minha primeira leitura? Eu gosto de mistérios, detetive, vai em Um Estudo em Vermelho. Sobre a edição que eu tenho, é essa aqui, ó, que é do box do Sherlock Holmes. A editora é a HarperCollins, tá, gente? É desse box aqui, ó, que eu já até mostrei em outro vídeo, mas vamos mostrar de novo. Vem toda a obra do Sherlock Holmes nesse aqui. Pelo que eu vi na internet, antes de fazer esse vídeo, tava custando, né, dependendo do site que você compra, entre 60 e 100 reais. Eu acho que eu vi na Amazon por 67 ou 68. Mas se você quer comprar só né, só o Estudo Vermelho, existem várias coleções, né, que vendem separadamente cada título do Sherlock Holmes. Inclusive eu tenho alguns ali. Infelizmente o Estudo Vermelho eu não tenho, porque eu li, nem me lembro, acho que eu li na primeira vez num livro, num e-book, e eu não tenho um Estudo Vermelho separado, só tenho assim físico, né? Mas existem até coleções de bolso que você consegue comprar com um preço até mais barato do que essa coleção, bem mais barato, né? O Estudo Vermelho conta a história, né? Como o Dr. Watson e o Sherlock Holmes se conheceram, porque o Dr. Watson, assim como o Conan Doyle, ele é formado em medicina, e assim que ele sai da faculdade, ele vai servir no exército e acaba, né, participando de uma guerra lá, que acontece no Afeganistão, que aconteceu naquela época no Afeganistão. E só que ele vai como cirurgião, só que ali a companhia que ele vai, né, a servir, já está muito adiantada ali no conflito e ele acaba se ferindo, recebe um tiro e depois, na recuperação, ele pega tifo, ele fica muito debilitado e aí resolve mandar ele de volta para casa, para ele poder se recuperar. Nisso que ele volta, ele vai para Londres, só que ele fica só como se fosse uma mesada ali do governo, só que ele não era uma coisa muito, muito grande, e ele fica ali, primeiro ele fica no hotel, mas fica um pouco puxado a conta, e ele começa a procurar, né, ele se sente muito sozinho na cidade, alguém para ver se divide um apartamento, uma casa, alguma acomodação que custe menos, né. E nisso ele tá ali num tipo restaurante, num bar, e encontra um amigo,
E eles conversam e ele fala sobre essa pretensão. E aí ele fala, olha, eu tenho uma pessoa que pode dividir aí o quarto com você, as acomodações, vocês pesquisam. Ele estava querendo, ele inclusive já encontrou mais acomodações que ele queria dividir, porque ele tá com pouco dinheiro. Mas, ele é meio esquisito aí. Se não der certo, aí você não vem me responsabilizar, não. Foi tipo assim que o amigo fala pro Dr. Watson. O Dr. Watson fala, mas qual é o grande problema dessa pessoa? Aí esse amigo dele fala, não, porque ele tem momentos que ele só vive enfiado no laboratório de química, pesquisando coisas e tal, passa dias, horas, esquece de comer, não dorme. E tem dias que ele tá ali inerte, não quer fazer nada. É excêntrico, né? A doutora Watson fala, não, me apresenta esse cara, vamos ver aí como é que vai acontecer essa história. E aí eles são apresentados no laboratório, né, que ele tá fazendo pesquisa, até o Watson chega lá, ele tá pesquisando, analisando uma substância para identificar sangue, consegue identificar sangue até em não sei quantos litros de água, e ele tá super empolgado. E aí eles falam, bom, se eu tenho que dividir o quarto com alguém, então que seja alguém que seja interessado pelas ciências. E aí eles acertam tudo. Eles vão lá e alugam o famoso endereço da Baker Street. E eles passam a dividir as acomodações lá. E o Watson começa a ficar muito curioso por causa das maneiras, né, do modo de vida do Sherlock Holmes, que realmente é muito diferente, e dos conhecimentos dele. Então ele faz uma lista, né, porque ele percebe que o Sherlock Holmes ele tem conhecimentos profundos sobre certos assuntos que são incomuns das pessoas saberem. Por exemplo, ele sabia pela cinza do cigarro se você fumou charuto X ou cigarro Y, a marca do pé, a mão, como é a marca, se você tem a profissão tal, você tem a mão mais assim, a profissão outra tem a mão mais assado. Então ele começa a reparar e o Sherlock Holmes ele desconhece assuntos que pro Watson ele fica pensando assim, como assim você não sabe disso? Que nem a questão da Terra girar em torno do Sol. O Watson fala isso, o Sherlock, e daí? Pra que eu vou precisar dessa informação? Vou esquecer isso. Aí o Watson pensa, mas esquecer? Mas por quê? Mas é uma coisa importante. Aí o Sherlock ele deixa bem claro que o que é importante para ele é as questões, né, os assuntos que ajudam a ele decifrar os crimes, né? Dali se inicia uma amizade. E aí, nesse contexto deles estarem se conhecendo, acontece um assassinato. E aí o Sherlock Holmes, o Watson, finalmente descobre, né, do que se trata a profissão do Sherlock Holmes, que é o tal do detetive consultor. Os detetives da polícia, né, lá de Londres, a polícia oficial de Londres, eles ficam num beco sem saída e vão atrás do Sherlock para pedir ajuda a ele. E ele fala que ele é o único na face da Terra, porque Sherlock Holmes é humilde. É o único na face da Terra que tem essa profissão. Não existe outro como ele. E o Sherlock, ele é realmente muito humilde, ele só vive falando das próprias habilidades, né? Ele tem uma boa autoestima. E aí, quando acontece o assassinato, pedem a ajuda dele, né? Os detetives lá, oficiais da polícia. E o Watson embarca e vê na prática, né? Como é que o Sherlock Holmes deduz as coisas, como ele descobre pelas mínimas observações e fica muito impressionado, né? E acaba desvendando o mistério, né? Enquanto os outros estão bem longe de até imaginar o que aconteceu ali. E também nesse livro, né, eu não vou contar aqui, né, é desvendado, né, um assassinato, uma casa não habitada que aconteceu. Eu não vou contar aqui, porque senão eu vou estragar a leitura de vocês, né? Não vou contar aqui como foi a resolução, mas esse livro é interessante porque tem a parte da resolução do mistério, né? Fala quem é o assassino. E também tem alguns capítulos dedicados para explicar a história anterior
ao assassinato. Por que o assassinato aconteceu? O que aconteceu antes? O que essa pessoa que morreu, né, que foi morta, fez? Porque foi tipo uma vingança. O que aconteceu antes? Tem a história explicando direitinho. É uma história bem legal, eu gosto, né? Sherlock Holmes eu sou suspeita para falar, porque eu tenho uma admiração enorme por essa obra. Mas eu imagino que seja uma leitura agradável se você, como eu falei, gosta desse tipo de tema para a sua primeira leitura ou primeiras leituras, é um prato cheio. E se você quer conhecer a obra de Sherlock Holmes, comece por esse livro, Um Estudo em Vermelho, tá? Então, por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de curtir aqui o vídeo. Compartilhem para ajudar a gente a divulgar, poder acrescentar, fazer uma rede de leitores, ajudar quem quer iniciar o hábito da leitura, ajudar, né, a crescer o hábito de ler entre as pessoas. Sigam lá no Instagram, é @lina_lopo, tá? Se inscrevam no canal, mandem sugestões, fala aí o livro que você quer ver aqui, fala aí a sua dificuldade, qual a dica que você quer. Vamos interagir e vamos fazer nosso clube cada vez maior, tá bom, gente? Então, obrigada aí pela atenção de vocês e até a próxima. Beijo!